Fala galera, bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. John Textor querendo, entre aspas, recomprar o Glorioso, fazendo proposta para separar de vez o Botafogo do Lyon. Entretanto, neste vídeo falo também sobre campo e bola. É a análise robusta que vocês querem? Teremos com imagens, detalhes especialíssimos do primeiro gol marcado por Álvaro Montoro na vitória por 2-0 sobre o Red Bull Bragantino pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E falando na competição nacional, alguns gigantes tendo problemas nesta fase, o Botafogo deu um passo importante, embora ainda não esteja garantido nas quartas. Outro clube que deu um passo interessante foi o Fluminense, vencendo o Internacional fora de casa. Pois é, galera, começo com um golaço do Botafogo, marcado por Montoro, que vem jogando muita bola. Vejam os detalhes especiais. Nada é por acaso, pelo menos nada foi por acaso no gol do Fogão, abrindo o placar contra a equipe do estado de São Paulo. Aqui, galera, Caio Pantaleão, zagueiro, tinha a bola pela direita, e enquanto ele passava a pelota para outro zagueiro, Alexander Barbosa, que estava centralizado, Newton, volante, recuava para fazer a saída de 3. Outro volante, Marlon Freitas, voltava um pouco mais por dentro. O Botafogo tinha, então, o 3+1. Red Bull Bragantino marcando em 4-4-2, com Pita e Sacha mais adiantados. Acontece que Barbosa fez menção de circular a bola para o lado esquerdo, mas retornou com o passe para Caio Pantaleão, que estava, como eu já disse, pela direita. O zagueiro deu um bolão para Arthur, que estava bem aberto, pertinho da linha lateral. A partir daí, outros detalhes a serem observados. David Ancelotti, técnico do Botafogo, literalmente apontando o caminho pelo lado direito. E quando a gente fala que o ponta tem que recompor, contribuir na marcação, não é da boca para fora. John até estava na linha de 4 do meio do Red Bull Bragantino, mas não exerceu a marcação da melhor maneira para cima de Arthur, ponta do Botafogo, que estava bem aberto. O Glorioso tinha então uma possibilidade de 2 contra 1 para cima do lateral esquerdo adversário. E assim, Arthur deu um bolão para Vitinho, lateral direito, que naquele momento estava trabalhando por dentro, também para confundir a marcação do rival. Quando Arthur deu o passe, Vitinho já entendeu o que poderia fazer, olhou para a entrada da área e deu um passe para trás. Aconteceu aquilo que eu vinha falando no pré-jogo. A defesa do Bragantino entra muito, e então os adversários encontram brechas para a finalização. O Botafogo tinha apenas o Arthur Cabral, centroavante, entrando na área quando Vitinho recebeu as costas do lateral. O passe para trás fez o meia-ponta do Botafogo, pelo lado esquerdo, Montoro, chegar com muita liberdade. A defesa do Red Bull Bragantino entrou, Arthur Cabral também chamou a atenção da zaga adversária e o Montoro chegou com muita tranquilidade para finalizar. Fez um golaço. Vocês veem também que o Savarino, meia central, estava por trás da jogada, e do outro lado, quem estava bem aberto, não dá para ver na imagem, era o Cuiabano. Belíssima jogada do Botafogo, uma construção para ser vista e revista. Belíssimo gol do Glorioso. E o Fogão venceu por 2-0, poderia ter feito 3, 4, 5 no Bragantino, não teria sido absurdo. Mas o confronto ainda precisa ser definido em São Paulo, que o Fogão esteja muito atento na segunda partida. E que o Botafogo esteja muito atento também no jogo do fim de semana, contra o Cruzeiro, às 16 horas, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Se puder, vá e apoie o Glorioso. O Cruzeiro, que já liderou a competição nacional, não vive um grande momento. Perdeu de virada para o Ceará pelo Brasileirão no último fim de semana, 2-1, e ontem, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, ficou no empate em 0-0 com o CRB do técnico Eduardo Barroca. Pois é, no Mineirão, o Cruzeiro empatou em 0-0 com o CRB. Outro time
importante que empatou com uma equipe também importante lá do Nordeste foi Vasco da Gama. No Rei Pelé, enfrentou o CSA 0-0. João Vitor foi expulso. Que fase vive o zagueiro lá no Vasco da Gama? Lembrando que, por exemplo, o CRB eliminou o Santos e o CSA eliminou o Grêmio. São equipes que vêm fazendo campanhas interessantíssimas na Copa do Brasil. Atenção, Vasco, atenção, Cruzeiro. Já o Fluminense venceu o Internacional no Beira-Rio, 2-1, e o Colorado passando por dificuldades. Eu falava ontem na Placar TV, no programa Placar Aberto, obrigado a quem assiste, a quem dá aquela força, que o Fluminense não era um azarão contra o Internacional, não havia um favoritismo enorme. Embora eu tenha dito que o placar seria 2-1 para o Inter, aquela questão também da rivalidade, claro, dentro da brincadeira, mas o Fluminense surpreendeu e venceu no Beira-Rio, então um outro gigante passando por problemas, o Internacional perdendo em casa. Já no derby, Corinthians 1, Palmeiras 0, com pênalti perdido pelo time da Arena Neoquímica, e no segundo jogo o Palmeiras vai querer reverter, até porque já perdeu o estadual de 2025 para o Corinthians. Teve gol anulado, marcado pelo Maurício, uma polêmica. Quem se deu melhor até aqui? Botafogo e Fluminense, mas nada garantido. Foco total. Outro carioca que joga pela Copa do Brasil é o Flamengo, vai entrar em campo hoje para enfrentar o Atlético Mineiro. Pois é, galera, segundo o GE, sem valores divulgados, John Textor formalizou ontem a proposta para recomprar o Botafogo, separando de vez o glorioso do Lyon e podendo gerir o Fogão de outra forma. Contra o Corinthians, John convidou 2 integrantes importantes da Eagle para que pudessem ver o jogo, mas também o funcionamento do nosso clube, incluindo registros financeiros. A intenção era mostrar que o Botafogo consegue caminhar sem o Lyon, o que é uma baita notícia. John Textor vem falando que os gestores são bons na operação, o Botafogo vem fazendo muito dinheiro com títulos, venda de jogadores, e é verdade, não vai ser novidade se o Fogão bater 1 bilhão em receita em 2025, podendo bater até mais. Se bater menos, vai surpreender. O Botafogo tem tudo para fazer 1 bilhão, pelo menos, de receita neste ano. É claro que precisamos ver o balanço, porque tem a questão da dívida também, e temos que entender como vai ser o IPO, como o John Textor poderá integrar o Botafogo numa situação para que esteja na Bolsa de Valores de Nova York, algo que era pensado por ele anteriormente com a Eagle, com a presença do Botafogo, do Lyon, do Molenbeek, por aí vai. Ele está com uma relação muito legal com o Marinakis, que é dono do Olympiacos, ele é grego, e o Olympiacos é um dos maiores clubes da Grécia, do Rio Ave de Portugal e do Nottingham Forest da Inglaterra. Então poderemos ter aí uma nova composição, quem sabe? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É muito legal saber que o Botafogo já está gerando bastante receita, e aqui tem também a sua participação. Não a sua responsabilidade, mas a participação, a nossa participação, porque podemos contribuir no estádio, gerando receita de bilheteria, nas redes sociais, interagindo com o clube, isso é de graça, comprando quem tem condições, porque não é exatamente barato, produtos oficiais. Isso tudo também faz com que o clube seja saudável financeiramente. A gente cobra, pede reforço, 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 título, título, título. Podemos contribuir. Não é nossa responsabilidade. Somos torcedores, mas podemos ter uma participação especial bem legal, fazendo o Botafogo cada vez mais forte. Dito isso, John Textor precisa resolver todas as questões envolvendo os clubes dele e, claro, principalmente para nós, o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Se entendendo com os acionistas, se entendendo com quem está tendo algum tipo de rusga com o acionista majoritário do Botafogo, Textor pode desbloquear algumas situações importantes para o nosso clube e vamos entendendo ao longo do tempo. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Vamos passar logo
260 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!